No âmbito da proposta de Orçamento de Estado para 2021, o informador fiscal apresenta uma análise explicativa e interpretativa da proposta com a nossa convidada, a professora doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, com o intuito de auxiliar quem nos acompanha na interpretação das alterações mais significativas da proposta do Orçamento de Estado para 2021. Passo então a palavra à professora doutora Patrícia dos Anjos Azevedo para que possa proceder à sua análise relativamente a esta temática. Olá, boa noite. Antes de mais, endereço as minhas saudações a todos e agradeço o facto de estarem a ver-nos e ouvir-nos. Quero também agradecer ao informador fiscal este convite e parabenizá-los pela iniciativa. Ora bem, incumbe-me então neste âmbito falar sobre as principais medidas e alterações legislativas constantes na proposta de lei 6114, que é a proposta de Orçamento do Estado para 2021. Portanto, esta proposta foi entregue no dia 12 de outubro de 2020 no Parlamento. Vai ser apreciada na generalidade, previsivelmente no dia 28 de outubro de 2020 e sujeita à votação final global no dia 26 de novembro de 2020. Visa-se com a proposta aqui em causa três coisas diferentes. Primeira, responder à crise. Segunda, recuperar a economia. E terceira, um maior rigor nas contas públicas. Por exemplo, assume-se desde logo que as medidas de apoio à manutenção do emprego mitigam o aumento da taxa de desemprego. Pretende-se, portanto, em primeiro lugar, proteger os rendimentos, designadamente através da redução do IVA na eletricidade, da redução temporária do IVA e da taxa de retenção na fonte, do aumento extraordinário das pensões, do aumento da massa salarial das administrações públicas e do apoio à manutenção do emprego e da retoma da atividade. Depois, reforçar a proteção social mediante um apoio social extraordinário, um aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego e ainda a creche gratuita para mais crianças. Tudo isto sem aumento dos impostos. São estas então as principais propostas. Na resposta à crise, a tónica encontra-se aqui na saúde e na educação. Na saúde, quanto-se reforçar infraestruturas e equipamentos, quanto-se criar um subsídio de risco Covid e contratar mais profissionais da área da saúde. Na educação, a aposta passa basicamente pela digitalização das escolas e o aumento do número de assistentes operacionais. Portanto, o Estado Social será um pilar da resposta à crise. Além disso, a pandemia trouxe algumas quebras na procura externa e interna e, portanto, cumpre recuperar a economia. Nesse sentido, as principais medidas são estimular o investimento, um crédito fiscal extraordinário em investimento, uma alteração da retenção na fonte em sede IRS e a criação do IVA voucher para os setores de alojamento, cultura e restauração, conforme vamos explicar mais adiante. Com esta medida, em particular, procura-se aumentar rendimentos, estimular a procura e apoiar estes setores que foram especialmente afetados pela crise pandémica. Ainda no que toca à recuperação da economia, refiram-se os sistemas de descontos nas portagens, designadamente nas antigas SCUT. Por sua vez, e quanto ao rigor nas contas públicas, que era aquele terceiro objetivo que referimos inicialmente, a proposta da UE para 2021 permite aspirar a regressar à tendência pré-pandemia já em 2022. Portanto, aqui pretende-se reduzir os custos da dívida pública, sendo certo que isso se conseguiu com o equilíbrio orçamental, que depois permitiu de facto uma poupança direta de custos com a dívida. Analisando agora de forma mais aturada o documento da proposta do Orçamento de Estado para 2021, vou fazer aqui então alguns destaques. Pretende-se, portanto, aqui o combate à precariedade, a promoção da segurança e saúde no trabalho, assim como a concretização da estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública. Portanto, a transição digital da administração pública suportada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, aqui o objetivo é a inovação e modernização, não só no setor da educação, mas também transversalmente na administração pública. Além disso, considera-se importante reforçar o combate à corrupção, à fraude e à criminalidade económico-financeira, isto é o artigo 28 do documento. Portanto, em 2021, neste sentido, o Governo vai adotar as iniciativas necessárias à otimização da capacidade e ao reforço da cooperação entre as inspeções administrativas setoriais e os órgãos de polícia criminal especializados nos segmentos da prevenção e repressão da fraude contra os interesses financeiros do Estado, da corrupção e da criminalidade económico-financeira. Além disso, sobre a saúde especificamente, o artigo 38 versa sobre a aplicação dos regimes laborais especiais na saúde. O artigo 39 reforça a questão da substituição e da subcontratação de empresas por contratação de profissionais de saúde
e o artigo 40 é sobre o reforço do número de vagas para a fixação de médicos em zonas carenciadas de trabalhadores médicos. Já o artigo 41 refere-se à consolidação da mobilidade e cedência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e o artigo 42 à contratação de médicos aposentados. Sobre a atualização extraordinária de pensões, também prevista por este documento, o artigo 59 da proposta de Orçamento de Estado para 2021 refere que em 2021 o Governo vai proceder a uma atualização extraordinária das pensões com efeitos a partir de 1 de agosto. A atualização extraordinária é efetuada pelo valor de 10 euros por pensionista, cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante de apoios sociais, ou 6 euros, aos pensionistas que recebam pelo menos uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado entre 2011 e 2015. Estão aqui em causa as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela Segurança Social, bem como as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações. Depois, o artigo 98 deste diploma versa sobre a autorização legislativa feita pela AER ao Governo no âmbito do regime excepcional aplicável às autarquias locais e entidades intermunicipais no âmbito da situação de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica da doença de Covid-19. Portanto, ficou o Governo autorizado, ou ficará, quando for aprovado, o Governo autorizado a prorrogar até 31 de dezembro de 2021 os efeitos das normas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19 aplicável às autarquias locais. Majora-se também o limite mínimo do subsídio de desemprego, bem como cria-se um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, com o objetivo de assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas em situação de particular desproteção económica causada pela pandemia da doença Covid-19. Além disso, o artigo 113 deste documento refere-se à majoração do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade. Em execução do programa do Governo, dá-se continuidade ao plano plurianual para 2020-2023 de admissões nas forças e serviços de segurança, assegurando o rejuvenescimento, a manutenção de elevados graus de prontidão e a eficácia operacional dos seus efetivos. Em matéria de proteção civil, há também algumas medidas no âmbito do programa do Governo, portanto, a questão da prevenção, supressão e estabilização de incêndios, alguns programas especiais para missões de proteção civil e bombeiros. Quanto à modernização do Estado, que já fomos aqui referindo, eu estou a seguir a ordem do documento, por isso é que algumas matérias aparecem depois um bocadinho fora do sítio, porque vou referindo pela ordem pela qual elas aparecem no documento. Portanto, temos a seguir a modernização do Estado, portanto, no contexto ainda da modernização do Estado, temos o artigo 163, que se refere à autorização legislativa da AER ao Governo no âmbito do sistema de autenticação chave móvel digital. O Governo fica então autorizado pela Assembleia a alterar o regime que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos denominado precisamente chave móvel digital e que foi aprovado por uma lei, a Lei 37 de 2014, na sua redação atual. Basicamente aqui o sentido e a extensão da autorização legislativa aqui em causa consistem em permitir o desenvolvimento do sistema de autenticação chave móvel digital. Na área da cultura, uma das áreas também aqui abrangidas, prevê-se uma autorização legislativa para a criação do Estatuto dos Profissionais da área da cultura. Além disso, no âmbito do ensino superior, o artigo 172 versa sobre o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. E além disso, o artigo 173 é sobre o limite mínimo do valor da propina para o ano letivo 2020-2021, portanto o ano letivo corrente, nos ciclos de estudos conferentes de grau superior no valor mínimo de propina de 495 euros. Agora voltando outra vez à questão da saúde, quanto à saúde, o artigo 185 prevê o tal subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença Covid-19, que abrange profissionais de saúde do Sistema Nacional de Saúde e dos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado integrados no Ministério da Saúde, com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho, incluindo aqui também os profissionais do INEM e outros profissionais de saúde envolvidos na resposta de emergência médica e no transporte de doentes que pratiquem atos diretamente e maioritariamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infectados com a doença Covid-19 de forma permanente. Portanto, aqui eles têm direito a um subsídio de risco
acrescido no exercício das suas funções, pago até 12 meses por ano e enquanto persistir a situação de pandemia em período de emergência, calamidade ou contingência. Neste âmbito, prevê então o artigo 189 a contratação de profissionais para o Instituto Nacional de Emergência Médica, a contratação de mais profissionais de saúde e um procedimento concursal para recrutamento de médicos recém-especialistas. Numa área diferente, portanto agora falando na mobilidade e transportes, temos um programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, temos incentivos à introdução no consumo de veículos de baixas emissões e à mobilidade elétrica e temos também o Plano Ferroviário Nacional, isto no artigo 207. Depois, o artigo 211, um bocadinho mais à frente, versa sobre os centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal. O artigo 212 prevê que em 2021 o Governo vai criar e aprovar o regime jurídico do provedor do animal. Além disso, o artigo 19 refere uma situação bastante importante no contexto em que vivemos. Portanto, as entidades ligadas ao offshore estão vedadas, estão excluídas do acesso a apoios públicos criados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença de Covid-19. Isto é o artigo 219. Portanto, quanto às disposições fiscais propriamente ditas, depois de fazer aqui uma breve resenha sobre tudo aquilo que está no documento desta proposta, temos os artigos 220 e seguintes. E, portanto, eu vou agora referir um bocadinho daquilo que está previsto para cada um dos impostos, portanto, referindo-me especificamente à parte fiscal. Pronto, portanto, em sede de IRS, prevê-se uma redução da taxa de retenção na fonte IRS para todos os trabalhadores em 2021, vai assim fazer-se crescer o rendimento disponível. Prevê-se também que cada contribuinte possa deduzir à coleta de IRS o valor correspondente a 15% do IVA pago em atividades de ginásio, fitness e ensino desportivo por qualquer membro da família, com um limite global de 250 € por agregado. Acresce que os apoios extraordinários pagos este ano pela Segurança Social aos trabalhadores devido à pandemia também vão contar para o cálculo do IRS. Ainda no tocante ao IRS, o artigo 222 da proposta da UE para 2021 prevê que as mais-valias que se encontram suspensas de tributação por força da aplicação da linha B do número 3 do artigo 10º e do número 9 do artigo 3º do Código do IRS, aplica-se o novo regime de tributação que pretende aqui aprovar-se. Portanto, vai haver aqui algumas mudanças em sede de mais-valias. O artigo 223 estabelece algumas medidas transitórias sobre as deduções à coleta a aplicar à declaração de rendimentos de IRS relativo ao ano 2020. Portanto, basicamente aqui no que toca aos artigos 78C, 78E e 84 do Código do IRS, no que se refere, portanto, ao apuramento das deduções à coleta pela AT, os sujeitos passivos de IRS podem, na declaração de rendimentos respeitante a 2020, declarar o valor das despesas a que se referem aqueles artigos. Portanto, aqui isto está nas medidas transitórias. Depois, o artigo 224 prevê também ainda medidas transitórias em sede de IRS, neste caso sobre despesas e encargos relacionados com a atividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS a aplicar à declaração de rendimentos de IRS relativo ao ano de 2020. Pronto, isto para efeitos de IRS são as principais situações abrangidas. Quanto ao IRC, na proposta da UE para 2021 temos apenas que destacar aqui algumas especificidades no âmbito do conceito de estabelecimento estável, prevendo-se algumas alterações ao artigo 5º do Código do IRC, que basicamente tentam explicar melhor qual é o conceito de estabelecimento estável, que, como sabemos, é qualquer instalação fixa através da qual se exercem atividades de natureza empresarial ou profissional. E, portanto, o estabelecimento estável será, digamos assim, uma aproximação do contribuinte não residente com o contribuinte residente e, portanto, a forma de tributação será semelhante, neste caso, portanto, pelos rendimentos imputáveis ao estabelecimento estável. Por sua vez, em sede de IVA, o artigo 229 da proposta da UE para 2021 refere-se à sujeição à taxa reduzida de IVA das importações, transmissões e aquisições intracomunitárias, das máscaras de proteção respiratória, bem como do gel desinfetante cutâneo com as especificidades constantes de despacho dos membros do Governo responsáveis pela área da Economia, Finanças e Saúde. Portanto, aqui taxa reduzida para estes equipamentos de proteção individual. Quanto ao imposto do selo, temos essencialmente uma alteração ao artigo 70A do Código do Imposto do Selo, que se refere ao, no fundo, desincentivo ao crédito ao consumo com uma nova agravação do agravamento de taxa. Quanto ao IMI,
encontram-se previstas algumas alterações ao artigo 11A do CIMI, que se referem aos prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de baixos rendimentos. Quanto ao IMT, prevê-se alterações na incidência objetiva e territorial e no valor tributável, portanto é o artigo 2º e o artigo 12 do Código do IMT. Na tributação automóvel, mais concretamente em sede de imposto sobre veículos, prevê-se uma alteração ao artigo 11 do Código do ISV respeitante às taxas incidentes sobre veículos usados. Em matéria de benefícios fiscais, temos algumas alterações previstas aos artigos 62, 62b e 63, todos do EBF. O artigo 62 versa sobre a adoção para efeitos da determinação do lucro tributável das empresas, o 62b é sobre mecenato cultural e o 63 é sobre as deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Convém ainda, em matéria de benefícios fiscais, destacar o artigo 243 da proposta da OEPA 2021, que se refere ao mecenato cultural extraordinário para 2021. O artigo 244 desta proposta é sobre a prorrogação no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Pronto. Depois, o artigo 245, no âmbito ainda dos benefícios fiscais, autoriza o Governo a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior, aplicável a sujeitos passivos de IRC em função dos gastos resultantes de criação de postos de trabalho em territórios do interior. O artigo 246 desta proposta prevê um incentivo fiscal temporário às ações de eficiência coletiva na promoção externa, que determina que as despesas suportadas por sujeitos passivos de IRC residentes em território português e os não residentes com estabelecimento estável em território português, que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, no âmbito da aplicação conjunta em projetos de promoção externa, concorrem para a adoção do lucro tributável, portanto são dedutíveis fiscalmente, em valor correspondente a 110% do total das despesas elegíveis incorridas nos períodos de tributação 2021-2022. Portanto, temos aqui uma majoração de 10%. 110% significa essa mesma majoração. No que toca ao Código Fiscal do Investimento, e eu estou quase a terminar, encontram-se previstas alterações aos artigos 37, aplicações relevantes, 38, âmbito da devolução, sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial, e artigo 40 sobre obrigações acessórias. Depois, nos artigos 248 e seguintes da proposta da OEPA 2021, temos, entre outras coisas, a previsão do regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho, o artigo 248, e o tal programa que falamos no início, de apoio e estímulo ao consumo nos setores de alojamento, cultura e restauração, o tal IVA Voucher, o artigo 249. Mais concretamente, só para explicar este regime, em 2021 é criado um programa temporário de apoio e estímulo ao consumo em setores fortemente afetados pelo Covid-19, que consiste basicamente num mecanismo que permite ao consumidor final acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração durante um trimestre e utilizar esse valor durante o trimestre seguinte em consumos nesses mesmos setores. O apuramento do valor correspondente ao IVA suportado pelos consumidores finais é efetuado a partir dos montantes constantes das faturas comunicadas à AT. A utilização de valor acumulado é feita por desconto imediato nos consumos, o qual assume a natureza de comparticipação e opera mediante compensação interbancária através das entidades responsáveis pelo processamento dos pagamentos eletrónicos que assegurem os serviços técnicos do sistema de compensação interbancária do Banco de Portugal no âmbito do processamento de transações com cartões bancários. De notar que a adesão dos consumidores ao IVA Voucher depende do seu prévio consentimento livre, específico, informado e explícito quanto ao tratamento e comunicação de dados necessários à sua operacionalização no respeito pela legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais. E com isto termino e agradeço muito a atenção. Obrigada, professora doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, pela sua análise e também pela colaboração que tem com o informador fiscal. E quanto a si que nos acompanha e que nos segue, se gostaria de fazer alguma questão relativamente a este tema, por favor, deixe a sua pergunta na caixa de comentários logo aqui abaixo, para que possam ser respondidas posteriormente. Por isso, participe.